Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos gravando alguns episódios muito interessantes sobre o Espírito Santo e nestes últimos 2 episódios anteriores e o terceiro hoje, nós estamos falando uma das partes mais difíceis sobre este tema. Mas ao mesmo tempo, muito libertador, muito revelador e que faz com que a gente tome decisões importantes. O episódio de hoje é sobre entristecendo o Espírito Santo. E eu vou ler um verso que é Efésios 4, verso 30, que para mim é um dos versos mais poderosos da Bíblia. E diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você foi selado para o dia da redenção. Esse verso é para pelo menos a gente ficar 24 horas com ele na cabeça. Até o próximo episódio. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você foi selado para o dia da redenção. Eu queria que todos nós nos lembrássemos de que é coisa muito séria a gente entristecer o Espírito Santo. E ele só é entristecido quando a gente procura dirigir a nossa própria vida e se recusa a entrar nos planos que o Espírito Santo de Deus tem sobre nós. E a gente se recusa porque muitas vezes a cruz é pesada pra gente. Ou a gente acha que a gente vai ter que se desprender de muita coisa para poder seguir a Jesus e ao poder do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo, ele procura habitar dentro de cada ser humano. O Espírito Santo quer habitar dentro de você. E quando ele é honrado pela nossa abertura expressiva e voluntária, de que ele entre, ele faça morada dentro da gente, ele é honrado, ele fica feliz, ele quer viver entre nós. E ele diz a cada coração, a cada atitude na nossa vida que nós vamos ser completos em Jesus. Se a gente ficar com ele, ele vai conseguir nos conduzir à salvação. A boa obra, eu gosto muito desse verso, né? A boa obra que Jesus começou na nossa vida, ela vai ser terminada pelo Espírito Santo. Os nossos pensamentos, as nossas vontades, ela vai estar cada vez mais conectada com o Espírito Santo de Deus. E aí a gente não vai ter mais lugar para os pensamentos impuros, para os sentimentos perversos, para os atos de rebeldia, porque Jesus vai submeter esta vontade à vontade dele. O Espírito Santo, ele é um mestre divino na nossa vida. Se a gente prestar atenção às lições que ele tenta nos ensinar todos os dias, nós vamos nos tornar pessoas sábias e pessoas decididas à salvação. Só que a gente precisa guardar muito bem o nosso coração. Porque muitas vezes a gente se esquece das instruções celestiais que Jesus nos dá e a gente vai se inclinando contra essa vontade.
a gente vai deixando que a nossa natureza pecaminosa, não santificada, vá tomando conta do nosso coração. E lembre, cada um tem que travar a sua própria batalha. Cada um precisa travar a sua própria batalha contra o seu eu. A gente precisa prestar atenção aos ensinos do Espírito Santo. E se a gente prestar atenção, a gente vai gravar todos os ensinamentos dentro da nossa alma, para que a gente viva de acordo com a vontade de Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Deus nos comprou com um preço muito alto. E Deus, ele reivindica o trono do nosso coração. Ele quer ser soberano, total, implacável na nossa vida. A gente tem que estar com o corpo e a mente subordinado a Deus. Os nossos hábitos, os nossos apetites, a nossa natureza, ela precisa estar sujeita a Deus. A gente não tem condições de colocar a nossa própria vontade, a nossa alma, nossos desejos confiantes que a gente vai conseguir fazer isso sozinho. Não tem condição. Não dá para fazer isso sozinho. O Espírito Santo, ele precisa renovar a gente diariamente e santificar a gente diariamente. Quando a gente se coloca ao lado de Deus, a gente precisa entender que aqui a gente não age pela metade. A gente precisa se entregar inteiramente à vontade de Deus. Ellen White diz assim: os que professam servir a Deus, mas condescendem com seus impulsos naturais, desencaminharão a outras pessoas. Cristo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Está lá em Mateus 22:37. E a gente precisa fazer isso para a gente viver. O Espírito Santo, ele não deseja ser entristecido por nós. E a única forma da gente não entristecê-lo é nos esforçarmos diligentemente para fazer a sua vontade. É como a mãe da gente às vezes fala, é correr atrás do prejuízo. Nosso tempo agora, gente, é um tempo muito escasso. Eu costumo dizer para as pessoas que nós estamos sem tempo. Não há tempo mais. Nós já chegamos no limite do tempo nesta terra. Deus está nos dando um fôlego a mais para a gente decidir ficar ao seu lado. Deus está lutando pela nossa salvação. Deus está querendo desesperadamente que a gente dependa do Espírito Santo para que a nossa transformação seja completa. Por isso, se esforce, busque, lute, se aplique no desejo de buscar o Espírito Santo, para não entristecer o seu coração, para não deixá-lo falar sozinho. Enquanto ele está ali clamando para que você preste atenção, para que você o busque, para que você faça a sua vontade, não deixe ele falando sozinho. Pelo contrário, clame ao Espírito Santo. Clame em nome de Jesus, para que ele transforme o seu coração e te dê a vontade de ser semelhante a Jesus. Que Deus te abençoe.